Vamos dar continuidade, então, e agora, para falar dos fatores críticos de sucesso e pontos de atenção, gostaríamos de convidar Gisele Carneiro e Adriana Lacombe, da EY. Boa tarde. Bom, temos algumas orientações técnicas aqui. Falar do e-social por si só já é sempre um grande desafio. E falar para um público abrangente como esse, ele só demonstra o quão importante e impactante é o tema do e-social, né? A EY é uma empresa, uma Big Four, uma empresa de consultoria e auditoria. Eu e a Gisele somos executivas da área de consultoria trabalhista e previdenciária. E hoje temos aí seguramente mais de 90% do nosso tempo dedicado ao tema e-social. Para vocês terem ideia, até com meu filho de 4 anos, hoje em dia eu falo sobre o e-social. Ele pergunta do cronograma, enfim, e está interessado em estar inteirado sobre o assunto. Então, por mais que a gente tente não falar do tema, ele não deixa que a gente fale de outras questões. Essa primeira figura, né, e já falando um pouco do nosso desafio aqui de falar sobre o tema, a EY ela é uma das empresas do grupo piloto, especificamente falando do e-social, né, do SPED previdenciário, já tiveram diversas nomenclaturas até que a gente chegasse ao e-social. A gente faz parte do grupo piloto, discutindo aí um pouco das dificuldades, né, e do cenário que envolve as adequações das empresas para a preparação e atendimento dessa obrigação. E desde, pelo menos, o ano de 2010, a nossa área de consultoria trabalhista e previdenciária tem uma equipe de tecnologia dentro da área trabalhista e previdenciária, porque a gente percebeu que, por uma questão de movimento da Receita Federal, não seria possível você caminhar, você falar de compliance trabalhista e previdenciário, rotinas de RH, sem considerar o impacto de tecnologia, né? Os primórdios disso foram quando a Receita Federal iniciou uma ação muito agressiva de fiscalização através de cruzamento eletrônico. Isso vem aí desde 2010, com um enfoque de fiscalização muito grande no MANAD. E o e-social ele é uma evolução natural desse processo de fiscalização do MANAD, mas com um nível de desafio infinitamente maior, porque ele integra informações de outras áreas que não só a folha de pagamento, não só os recursos humanos. Então, eu gosto dessa figura porque ela retrata justamente o nível de desafio, a criticidade de adequação, de preparação para o e-social, né? Naturalmente, as áreas envolvidas no projeto de preparação do e-social, ela depende muito da organização interna de cada empresa. Mas isso não é o mais relevante. O mais relevante é a quantidade, o volume de informações abrangidas no e-social. E aí, a depender da organização interna de cada empresa, isso vai envolver mais ou menos departamentos. Mas, a grosso modo, a gente está dizendo aí, se vocês contarem o número de caixinhas, a gente está dizendo que a gente tem aproximadamente 9 áreas envolvidas, né? Então, se você entregar uma GFIP que, em tese, está centralizada numa área de recursos humanos, ou, eventualmente, dependendo de algumas informações de um departamento fiscal com relação a contribuinte individual ou autônomos, vocês imaginam, então, agora terem que passar a entregar uma obrigação envolvendo não só mais uma ou 2 áreas, mas sim 9 áreas, né? Isso, por si só, ele já é autoexplicável, ele já dá uma exata noção do grau de desafio que é o e-social e, portanto, dos pontos de atenções que a gente tem que ter e dos fatores críticos. Que fatores críticos eles podem ser o limiar entre o fator crítico de fracasso e sucesso, ele é muito sutil. E a complexidade do projeto trata justamente disso. Então, o que permeia esse alto volume de informações requeridas no e-social e o número de áreas envolvidas é a necessidade de você ter uma padronização de processo e uma mudança cultural muito grande, né? Se a gente não conseguir cuidar desses 2 fatores aí primordiais, a chance de sucesso na preparação do ambiente das empresas para o e-social ela é muito pequena, tá?
Então, vamos lá, né? Falamos um pouco aí dessa questão de volume de informação e número de áreas envolvidas. E aí, quais são, então, os pontos de atenção que a gente tem que ter para que a gente possa começar a convergir essas duas questões, informações requeridas, áreas envolvidas? O primeiro ponto, a gente dividiu aí em 3 pilares, né? Mas, naturalmente, isso ele tende ao infinito a quantidade de questões que a gente tem que observar para que exista uma chance aí de estar preparado e cumprir um prazo para a preparação ao eu social. A primeira questão é a questão envolvendo sensibilização e engajamento, né? O segundo aspecto que a gente levanta é a questão da mudança cultural propriamente dita. E terceiro, os principais gaps que a gente identifica aí no decorrer das análises, dos diagnósticos de como estão as empresas hoje e o que elas precisariam fazer para se preparar e adequar ao eu social. Sensibilização e engajamento, você depende naturalmente de um envolvimento do seu corpo executivo, do seu C-Level. Aqui também depende muito da cultura e da organização interna de cada empresa. Mas se não tiver uma mensagem clara, top-down, de que o projeto ele é da empresa, ele não é de RH, ele não é de tecnologia, é um projeto da empresa e que, portanto, teremos que ter necessariamente pessoas responsáveis, gestores das mais variadas áreas impactadas, envolvidos nesse projeto, a sua chance de sensibilizar e engajar todo o resto da corporação é muito limitada. Então, por isso que a gente entende que o primeiro importante passo é esse processo de sensibilização e engajamento da companhia, das áreas responsáveis, né? E uma das questões que vem surtindo um efeito coercitivo para que você também promova isso, não é só a mensagem top-down, mas é você atrelar também metas e performance das pessoas envolvidas àquilo que cada uma das áreas vão ter que estar adequando dentro de um plano de ação a ser desenvolvido, né? É uma forma de você mensurar resultado e também engajar as pessoas. O segundo aspecto, que é o aspecto de mudança cultural, ele está muito vinculado à comunicação. A forma que essa mudança é comunicada, e quando a gente fala a forma da comunicação, é desde o formato, literalmente, né? E se isso vai ser feito através de um workshop, de um vídeo institucional, de e-mails, de reuniões por áreas, de reuniões por níveis funcionais. Então, não existe uma receita de sucesso. O importante é que você entenda qual que é a cultura da sua empresa, conscientize as pessoas do que é o projeto e, a partir daí, promovam as comunicações necessárias, no formato que for o mais adequado para cada uma dessas culturas, na periodicidade que julgar-se aí como sendo efetiva para transmitir a mensagem de mudança que precisa ser feita, né? Então, se vão ser feitas essas reuniões semanais, mensais, bimestrais, trimestrais, o importante é que você tenha como meta a efetividade da transmissão da mensagem. Esse é o objetivo a ser perseguido, né? E a mensagem tem que ser, num primeiro momento, o que é, e eu acho que a gente pode já dizer hoje que, inclusive com base no resultado da pesquisa que foi apresentada aqui logo na abertura, que existe uma elevação, um crescimento do nível de conhecimento, de complexidade, de desafio para a preparação, mas a gente ainda precisa trazer isso para um nível muito maior, em termos tanto de abrangência, como em termos de áreas envolvidas e níveis de pessoas envolvidas. Você tem que ter um executivo bancando isso, mas você tem que ter um gestor se certificando que, de fato, o time dele está executando aquilo e promovendo as mudanças necessárias, tá? Falando um pouco dos principais gaps que a gente identifica aí nos trabalhos que a gente tem feito junto às empresas. Basicamente, e a Gisele vai falar um pouquinho disso, a gente promove e faz alguns diagnósticos olhando para 3 pilares básicos, que são compliance, se a empresa está em compliance com as questões trabalhistas, a legislação trabalhista e previdenciária, processos, porque, como a gente já disse aqui, o volume de informações e o número de áreas envolvidas, se você não tiver um processo muito bem definido e muito bem cumprido sendo observado, a sua chance de sucesso ela é muito reduzida, né?
E, por fim, tecnologia. Infraestrutura de tecnologia, sistemas existentes, preenchimento desses sistemas e se a informação ali preenchida, a qualidade é boa e se ela está no layout, na estrutura pré-definida pelo manual do e-social. Então, esses são os 3 pilares que a gente identifica aí como sendo os 3 nortes num plano de ação de trabalho propriamente dito. Tá? E aí, dentro desses pilares e dentro dos diagnósticos que a gente tem feito, o que a gente vê aí como os principais issues, né, os principais gaps identificados são saneamento de dados cadastrais. Eu acho que qualquer empresa que iniciou qualquer processo aí de preparação pré-social e buscou fazer uma triagem, um saneamento aí nas bases cadastrais dos seus empregados, PIS e CPF, já devem ter se dado conta o quão crítico que é o nível de inconsistência dessas informações, desde inexistência até desatualização, inconvergência e uma série de outros problemas que a gente identifica aí quando você inicia essa ação. A qualidade dessas informações, então, a partir do momento que você passa a ter que reportar isso com uma periodicidade mensal e, eventualmente, diária, dependendo da natureza da informação, o seu nível de criticidade com a qualidade dessa informação, ele tende a se aumentar exponencialmente, porque, em última análise, você pode até estar se autodenunciando. A gente tem ideia de algumas das ações que a Receita Federal vai fazer com todo esse volume de informações que serão recebidas, mas a gente ainda não sabe exatamente qual que é o time disso e qual que vai ser as primeiras ações, qual que vai ser o foco de fiscalização, de digerir mesmo aquelas informações recebidas. Né? Segurança, saúde e medicina do trabalho, essa é uma área que, como os colegas aqui estavam dizendo há pouco, é uma das áreas que a gente ainda tem um processo muito manual de controle, de análise, pela própria natureza e pela própria forma como a legislação hoje está disposta. A necessidade de ter essas informações de segurança, saúde e medicina do trabalho informatizada, ela está muito mais vinculada a um controle interno atualmente do que propriamente o cumprimento de legislação, porque é muito pouco o que a legislação determina que te demandaria ter isso num sistema informatizado. Tá? Terceiros, seguramente, é um dos maiores issues. Né? Terceirização, a gente sabe, já é um desafio muito grande no ambiente trabalhista e previdenciário, mas principalmente trabalhista. Né? A questão de responsabilidade subsidiária, a necessidade de você ter um controle aí de obrigações acessórias dos seus terceiros, dos seus empregados terceirizados. Então, num cenário de e-social, onde você vai ter que necessariamente ter a informação que você presta no seu e-social, consolidada com a informação que o seu prestador de serviço vai informar no e-social dele, o nível de sensibilidade dessa questão ele aumenta também exponencialmente. Né? Principalmente quando você pensa aí nos pequenos prestadores de serviços. As grandes empresas de cessão de mão de obra, possivelmente ela terá acesso a fóruns como esses e condições de se preparar e tomar os cuidados necessários para que ela entregue o e-social o mais próximo possível daquilo que a Receita Federal dispõe. Mas, quando você fala dos pequenos prestadores de serviços, isso se torna um desafio muito grande. Inclusive porque, muitas vezes, não manter essa relação contratual não é uma opção, é uma questão de continuidade do negócio. Então, terceiros que já vêm sendo objeto aí de grandes discussões na seara da justiça do trabalho, o que a gente imagina é uma tendência de discussões bem importantes, relevantes e detalhistas também no cenário de e-social. Tá? E, por fim, o depara de rúbricas, né? A necessidade de você ter conciliado dentro do e-social, em diferentes eventos, quais são os eventos que você paga, qual a tributação que você promove, e se existe algum processo judicial ou até mesmo administrativo que sustente uma não tributação, dará à Receita Federal uma agilidade de fiscalização dessas rúbricas muito grande. No momento onde se discute a não tributação de uma série de eventos na seara da justiça, você tem aí um contrassenso da Receita Federal que continua fiscalizando isso. A gente não sabe exatamente como a Receita Federal vai se posicionar até a efetiva entrada em vigência do e-social, mas são questões importantes aí do dia a dia
que são importantes de estar no radar. Naturalmente, eventualmente, um auto de infração ele pode ser facilmente revertido se já existe uma tendência de pacificação de entendimento de não tributação. O que você só vai ter que avaliar na sua tomada de decisão é o desafio, o trabalho, o custo de ter que gerenciar essa discussão numa esfera primeiro administrativa até chegar numa esfera judicial. Tá? Basicamente isso. Oi, boa tarde. Nós tivemos a ideia de trazer algo diferente para vocês, que a gente fala muito de conceitos, a gente acabou de listar aqui os principais gaps que a gente tem identificado, a gente pode perceber que não só a UI, mas também as outras consultorias normalmente citam os mesmos gaps. E nós somos questionados pelos nossos clientes, inclusive, como que a outra empresa, como que seus outros clientes estão? Eles estão com os mesmos problemas que nós, estão com as mesmas dificuldades? Então, a gente teve a ideia de compilar os dados dos nossos aproximadamente 100 projetos, ou em andamento, ou que nós já caminhamos com a metade do projeto, e trouxemos para vocês aqui alguns gráficos, né? Eu acredito que seja interessante. Eu queria só fazer uma pergunta antes. Quantos de vocês aqui, quais de vocês não são da área de recursos humanos ou folha de pagamento? Eu sempre pergunto. Olha, o número tem aumentado. Isso é bom. Porque, normalmente, nesses eventos, sempre a grande maioria é de recursos humanos. E eu segrego folha, quando falo recursos humanos ou folha, porque cada vez mais a folha de pagamento tem migrado para uma diretoria financeira e não mais, né, tem ficado abaixo de uma diretoria de recursos humanos. Tá? Bom, deixa eu só passar aqui. Sempre tenho problema com essas. Aqui. Bom, esse primeiro gráfico, ele demonstra, ele segrega por grupo de eventos. Então, temos os eventos iniciais, os eventos não periódicos e o grupo de eventos periódicos. Então, nós trouxemos aqui, considerando todos esses projetos que eu mencionei, e a somatória dos gaps, eu tenho 48% dos gaps concentrados nos eventos não periódicos. E isso se justifica, porque quando eu falo de eventos não periódicos, estou falando de um grupo muito maior de eventos. Né? Então, a chance de eu encontrar qualquer problema dentro desse grupo de eventos é muito maior. E a maioria desses gaps eles estão relacionados nos processos, porque é um grupo de eventos que envolve muito processo. Né? Também envolve muitos gaps de tecnologia, até como a Adriana e outros palestrantes já mencionaram, porque normalmente essas informações não estão em ambiente sistêmico. Tá? Nesse próximo slide, nós abrimos as informações por grupo de eventos e por pilar. Como a Adriana mencionou, nos nossos projetos a gente segrega compliance, tecnologia e processo. E, muitas vezes, um único gap ele pode refletir num problema de tecnologia e compliance. Né? Ou, às vezes, eu identifiquei um problema de compliance com a legislação, mas eu tenho esse problema hoje por uma falha, ou eu poderia mitigar esse risco hoje por um aprimoramento no meu sistema, ou um aprimoramento no meu processo. Então, num gap, ele pode refletir em dois pilares, simultaneamente. Tá? Então, considerando os eventos iniciais, eu tenho o primeiro gráfico à esquerda do slide. Nos eventos iniciais, eu tenho um elevado percentual em termos de gaps de tecnologia. A grande maioria dos gaps relacionados, eles são relacionados à ausência de campos, principalmente em relação ao 2100, ao evento de carga inicial, porque as software houses não tinham o sistema, muitas não têm ainda, porque estão aguardando o layout final para a adequação dos seus campos. Né? Então, a maioria das software houses não tem hoje todos os campos de cadastro que o E-Social exige. Tá? 169, né, mais de 160 campos cadastrais. Então, muitos sistemas, eles não tinham esses campos porque não tinham a obrigação de reportar. E nós temos identificado também que muitas empresas, muitos sistemas já tinham os campos, mas como as empresas não eram obrigadas a reportar esse tipo de informação, o campo existia, mas eu não precisava preencher, não precisava reportar para nenhum fim. Então, eu não preenchia. Na hora de fazer o cadastro, eu faria muito mais rápido se eu pulasse esses campos. Então, a gente tem identificado esse tipo de problema também. Então, ausência ou falta de preenchimento do campo. E tem também problemas estruturais, ou seja, o que está preenchido no campo não está de acordo com o que o E-Social exige. Né?
E aí, comparando compliance com processos, em relação aos eventos iniciais, eu tenho identificado mais gaps de compliance do que de processos, porque nesse grupo de eventos eu não tenho tantos processos relacionados. Então, eu envolvo mais a criação de uma nova rubrica, a criação de um novo estabelecimento, uma nova lotação. Então, não tenho tanto processo relacionado. Diferente dos eventos não periódicos. Quando eu falo dos eventos não periódicos, eu tenho um percentual mais elevado de gaps de processos do que de compliance. Justamente porque aí eu envolvo muitos processos, né? A gente já falou bastante aqui, processo de admissão, emissão de CAT, elaboração de exames médicos, eu tenho várias situações, a informação dos afastamentos. Então, eu tenho vários processos que eu preciso entender, mapear, identificar os gaps e regularizar. Então, temos muitos gaps de processos em relação a esse grupo de eventos. E eu também tenho um percentual elevado, ainda falando dos não periódicos já está no centro, tá, gente? Então, ainda tenho um percentual alto em relação aos gaps de tecnologia que estão direcionados à ausência de à ausência de campos, à ausência de ausência de campos, ao controle manual. Muitas empresas têm sistema, mas não utilizam. Até a Adriana fez um comentário relacionado a isso. Nós identificamos que muitos dos nossos clientes, eles têm um sistema. Às vezes, a software house, o sistema de folha de pagamento, já oferece um módulo de segurança e prevenção do trabalho, mas as empresas não utilizam. Tá? E, por fim, os eventos periódicos. Nos eventos periódicos, nós temos a folha de pagamento, temos a informação dos terceiros. Então, eu tenho dos meus gaps relacionados aos eventos periódicos, tenho 46% vinculados a problemas de compliance. Então, todos os problemas que eu tenho na minha folha de pagamento estão refletidos aí, os problemas relacionados à contratação de terceiros, a falta da visão do todo, o conhecimento de todos os terceiros que eu tenho na empresa, a revisão das retenções previdenciárias, se eu estou, sempre que devido, se eu estou aplicando as retenções ou nos percentuais mínimos exigidos pela legislação. Então, por isso que eu tenho 46% de gaps relacionados a compliance, no compliance. Né? Quer falar desse último? Bom, e por fim, o que seriam então os fatores críticos de sucesso? E como eu mencionei antes, o limiar entre o que é um ponto de atenção e um fator crítico de sucesso, ele é muito sutil, né? Na verdade, em uma palavra, se eu tivesse que definir em uma palavra o fator crítico de sucesso do e-social, da preparação e implementação do e-social, é tratá-lo literalmente como um projeto, né? Você precisa ter um executivo ou alguém com poder de tomada de decisão bancando o projeto, né? Consciente, informado do que se trata, dos impactos, da repercussão, da necessidade de envolvimento das diferentes áreas ali capitaneando este projeto. Você precisa ter um comitê, né? Esse comitê precisa ter todas as áreas impactadas, os responsáveis por essas áreas, os responsáveis, não só os responsáveis, mas aquelas pessoas que vão estar envolvidas diretamente na execução, né? Eventuais consultorias externas, é muito comum a gente ver consultorias externas envolvidas num projeto dessa magnitude, e, primeiro, por uma questão muito simples. Se cada um de vocês aqui se propor a parar a sua rotina para fazer o e-social, a operação da empresa simplesmente para. Então, se hoje já existe uma dificuldade de você cumprir com todas as demandas do dia a dia, para entregar as obrigações acessórias, para processar a folha de pagamento, para manter a área de saúde, segurança e medicina do trabalho em funcionamento, vocês imaginam manter todo esse papel e, além disso, cuidar de fazer o diagnóstico, o plano de ação e a adequação para o ambiente e entrega das informações via e-social. É muito comum nós atuarmos juntos aos nossos clientes em parceria, não em parceria, mas com outras consultorias também dando suporte. Você, por conta justamente da amplitude e da complexidade do projeto, você precisa de consultorias com expertises diferentes para cada um dos gaps identificados, para cada um dos planos de ações que deverão ser tomados. Tá? Plano de ação definido e divulgado. Então, após essa primeira fase de
diagnóstico, de identificação de onde estão os problemas, quais são as áreas impactadas, quais são os pilares que vão precisar sofrer alguma adequação, né, processos, compliances e TI. Você precisa ter um plano de ação com qual será a ação tomada, um prazo definido e os responsáveis por aquilo. E você precisa, naturalmente, fazer um acompanhamento para que as ações tomadas, para se certificar de que as ações tomadas vão ter a efetividade necessária, para que as ações tomadas vão cuidar de ter as adequações decorrente de atualização de cronograma, divulgação de novo layout, a convergência dos novos dispositivos do manual com a legislação, que também sofre alterações. Por exemplo, a possibilidade de fato, encerrar a desoneração de folha de pagamento, o Plano Brasil Maior, né, ou seja, o recolhimento do INSS sobre receita bruta para determinadas atividades econômicas. Se você seguir com o cronograma de início do E-Social em outubro e ter a potencial término dessa situação de INSS sobre receita bruta em dezembro desse ano, são questões que você precisa ter muito bem mapeadas e conciliadas para que, na entrega do E-Social, você possa observar tanto uma modalidade como outra de apuração de INSS, recolhimento e, portanto, informação via E-Social, né? O controle do cronograma do projeto, em linha com essa questão tanto do cronograma do próprio social como de demais legislações. Dimensionamento do custo, se é que isso é possível, né? Estabelecer um budget para isso, considerando todas as atualizações que se tem, as mudanças de prazo que se tem, é muito desafiador. A gente vê que, para algumas empresas, esse ponto de partida ele é essencial, então ela precisa desse dimensionamento de custo para startar um projeto, e aí o grau de dificuldade, de criatividade, inclusive, tem que ser exponencialmente maior, porque, de fato, você só sabe o seu nível de dificuldade, de tempo de dedicação, de adequações necessárias, depois que você mapeia. Então, muitas vezes, dimensionar o custo entende-se, tem que ser feito, mas, quando ele é feito de uma forma que não respeita a ordem lógica dos fatos, ele traz um desafio infinitamente maior, né? Elaboração, acompanhamento e revisão do plano de comunicação, em linha com o dinamismo das mudanças de legislação, do cronograma, das metas da empresa, da estratégia da empresa. O E-Social ele precisa estar, inclusive, alinhado com essa situação de definição de metas e de estratégia, como as coisas correlacionam. Então, você tem que considerar a grandiosidade dessa obrigação dentro do seu plano de estratégia e das suas métricas. E, de novo, a questão de vinculação das ações definidas, das metas estabelecidas para o cumprimento do plano de ação de adequação do social a metas de performance individuais ou diária. A gente tem visto em alguns clientes situações como essa, e o resultado tem sido positivo. E esse é um bom exemplo de que essa questão ela faz sentido ou não, a depender da cultura de cada uma das empresas. Não necessariamente promover uma mudança dela é um fator de sucesso, mas é um alerta aí, é um case de sucesso que é interessante compartilhar com vocês. E, por fim, essa questão de qualquer um dos pontos levantados tem que necessariamente sempre serem considerados, refletidos e adequados à realidade, ao momento e à cultura de cada uma das empresas, né? O mais importante é, o E-Social, ele existe, mas a gente não sabe exatamente ainda o que ele é. A gente pressupõe ele com base nas discussões, nos fóruns de discussões e nos manuais já divulgados. Mas o que ele é realmente, a gente só vai saber quando, de fato, ele entrar em vigência. Quando a gente, de fato, ter oportunidade de observar como cada um dos entes envolvidos com esta obrigação, cada um dos entes que tiver a oportunidade de receber as informações que vão ser enviadas pelas empresas, que tratativa que eles vão dar para isso. A gente não tem ainda uma exata noção de qual que vai ser o timing de adequação, por exemplo, do Ministério do Trabalho e Emprego, às informações que ele vai ter via social, né? Se a gente fizer aí uma análise do que era a Receita Federal previdenciária, por assim dizer, antes da super receita,
A capacidade de fiscalização dela era uma, e a partir da Super-Receita passou a ser outra. O Ministério do Trabalho, a gente pode eventualmente fazer, com perdão da palavra, uma analogia porca, no sentido de que hoje a gente vê eles envolvidos em outras ações, mas a gente ainda não vê no Ministério do Trabalho um poder e um desenvolvimento de fiscalização eletrônica muito apurado. O tempo e a entrada em vigência do e-social nos dirá o quão capaz eles serão possíveis de se adequar a esse novo modelo de fiscalização. O mesmo serve para todos os outros entes que terão acesso ao social, em última instância, inclusive a Justiça do Trabalho, que neste momento ainda não está contemplado o módulo de reclamações trabalhistas, mas fato que é um dos objetivos. A gente acredita que a gente vai chegar no dia onde a reclamação trabalhista, uma contestação de uma reclamação trabalhista, ela não vai precisar mais de juntar documento, já vai estar tudo no e-social. De ofício, o juiz vai mandar juntar o e-social no processo. E somente o tempo nos dirá como se adequar a isso. Acho que era isso. Obrigada.